aula bastante interessante, que vocês tenham a aula em si, porque em vários momentos eu vou não é destoar, né, eu vou apresentar uma visão diferente daquilo que o autor está trazendo lá na obra que é a nossa obra de orientação. Tá? Então a gente começa aí a falar das partes, né? E aquela observação que faço toda a aula, né, eu preciso fazer, lembrando a importância de tirar as dúvidas, lembrando a importância de ler o texto, lembrando a importância de responder as questões que também estão lá no estúdio. A gente vai fazer vários pequenos questionários, como aquele que está lá no nosso Forms, já tem o link lá no estúdio para vocês, por favor, respondam. Lembrando que o fórum agora, do segundo bimestre, do final do primeiro, ele já começou a ter uma valoração de nota, então, por favor, respondam para que a gente possa estar computando a avaliação de vocês, tá bom? Bom, quando a gente começa a falar de partes do processo, surge essa discussão aí, partes e sujeitos do processo. É importante, desde já, de começar com essa frase que é do autor. O processo só se estabelece plenamente com a participação de 3 sujeitos principais. Estado, né, na figura do juiz, o réu e o autor, né? E importante lembrarmos que a participação do réu no processo, ela acontece a partir da citação. Então, a citação ela é para nós um elemento primordial dentro da estrutura do processo, porque a gente fala que a relação processual só se do réu. Ok? A gente já trabalhou a diferença entre citação e intimação. A citação, só o réu, né, ou o terceiro interessado, na qualidade de réu, é que vai poder ser citado. Quantas citações podem ter por processo? Uma só. Uma citação válida. Enquanto essa citação não for considerada válida, não for implementada, eu posso fazer infinitas citações. Agora, uma vez que o réu foi citado validamente, ele será citado uma única vez para que ele possa oferecer a sua contestação. Então, essas três figuras são as figuras centrais do processo. São os únicos? Não. A gente tem um escrivão, tem um oficial de justiça, temos peritos, as testemunhas, todos eles participam do processo, mas os 3 sujeitos principais é autor e réu. Bom, a gente precisa separar o que é parte e o que é sujeito. E aí começam os problemas. Quando a gente pega as partes, e aqui eu volto ao livro de vocês, o autor traz lá uma frase de Liebman, que é um processualista, e onde ele diz assim: são partes do processo os sujeitos do contraditório, instituído perante o juiz, os sujeitos do processo, diversos do juiz, para os quais este deve proferir o seu provento. Esqueci de fechar parênteses aqui. Observem que interessante aqui. Quando ele está falando de parte, ele também se refere a sujeito. Então, ele começa a misturar as coisas. Quando eu vou para Humberto Teodoro Júnior, olha como ele fala. Parte, portanto, em sentido processual, é o sujeito que intervém no contraditório ou se expõe às suas consequências dentro da relação processual. Mais uma vez, parte e sujeito. E não são as mesmas coisas, mas ao escrever, eles misturam o conceito processual com a ideia da linguagem, da língua portuguesa. Essa parte que ele coloca aqui, né, no começo da frase, que eu destaquei em vermelho para vocês, isso aqui é processo. Isso aqui eles estão usando a língua portuguesa. Mas não para por aí. A gente vai para outro autor, né, o professor Luiz Rodrigues Vamber. Esse professor ele é paranaense, lá de Curitiba. Ele fala assim: partes, os chamados sujeitos parciais do processo, autor e réu, que são, respectivamente, aquele que formula o pedido em juízo, relativo à pretensão de que se diz titular mediante a elucidação, e aquele contra quem se pede a tutela jurisdicional. Isso aqui, né, para quem está começando a estudar, dá um nó na cabeça. Mas é parte ou é sujeito? Parte e sujeito é a mesma coisa? Não. Parte e sujeito do processo são coisas diferentes.
e tomem assim excessivo cuidado ao fazer as leituras, porque trouxe aqui 3 exemplos de 3 autores diferentes que fazem essa mistura entre essas figuras processuais. Eu procurei separar para vocês assim, ó, e aqui para poder ajudar. Parte é aquele que sofre os efeitos da sentença. Ponto. Né? Parte é quem sofre os efeitos da sentença. Parte é autor e réu. Esses são partes. Atenção que eu vou dizer agora. Se não é autor e não é réu, é sujeito do processo. Então a gente precisa separar parte de sujeito. Partes são apenas aqueles que sofrem os efeitos da sentença. Testemunha sofre efeitos da sentença? Não. Testemunha não ganha nem perde nada com sentença. Logo, testemunha não é parte. Se ela não é parte, ela é sujeito. O que é sujeito? Sujeito é todo aquele que participa do processo, mas não sofre os efeitos da sentença. Então, esses são os duas coisas que vocês têm que separar. São diferentes. São parte. Professor, Sofre com a sentença. Oi. tá travando Pode muito. falar? Não sei se é só comigo. Acho que já aconteceu com uma outra aluna. Tá travando Pessoal, muito. tá travando de vocês também? Como é que tá isso? Tá cortando bastante. Tá cortando Tá cortando, bastante. né? Você vai falando, vai cortando. Isso nunca aconteceu nas minhas aulas antes. Deixa eu tentar mudar. Peraí.
Alô, tá me ouvindo? Sim. Agora tá me ouvindo bem? Sim, professor. Aham. Tá, cortei aqui. Bom, eu vou ter que me adaptar agora que eu tô com outro equipamento aqui. Ver como é que nós vamos fazer. Tá, vocês estão vendo a tela do computador pelo menos aí? Parte, sujeito? Não. Não. Não estão vendo nada? Tá. Bom, então eu vou ter que fazer o seguinte. Ver como é que eu resolvo essa parada de vocês aqui. Mas vamos ter que esperar um pouquinho que eu vou tentar reiniciar o computador aqui então. Não vai ter jeito. Tudo bem. Nunca aconteceu comigo nenhum problema. Tinha que ter um dia, tinha que acontecer, né? A professorada reclama que não funciona, que dá problema. Eu não tinha falhado até agora. É o frio, professor. Nem me fale nisso. Hoje cedo eu agradeci tanto por essa aula ser remota. Como agradeci. Tá, deixa eu ver aqui. Tá voltando a tela. Acho que agora vai dar certo. Apareceu a tela para vocês aí? Apareceu. Apareceu. Ótimo. Tá. Bom, deixa eu começar tudo de novo, então, porque o que eu tinha destacado para vocês até agora há pouco? Eu destaquei o seguinte: existe um problema conceitual. Né? Qual é o problema conceitual? Os autores, eles misturam processo com língua portuguesa. Como assim? Se você pegar aí os 3 conceitos que eu coloquei, tanto do Liebman como do Humberto Doro Júnior, que é o nosso autor referência, e se a gente pega o Wamber, eles falam de autor e réu como se fosse, partes e sujeitos como se fossem palavras que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem. Para nós, parte ela é uma palavra conceitual, processual. E sujeito também é uma palavra processual, conceitual. Só que eles misturam, eles colocam processo com língua portuguesa. Então, para tentar esclarecer tudo isso aí, eu resumi assim, ó, eu coloquei desta forma: quem é parte? Parte é aquele que sofre o efeito da sentença. Pessoal, o microfone tá bom? Tá, professor. Tá. Então, parte é quem sofre o efeito da sentença. Nós temos 2 partes no processo: autor e réu. Estes são as partes. Qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa, não, sem exceção nenhuma, que participar do processo, a gente chama ela de sujeito. Escrivão, testemunha, perito, oficial de justiça, contador, enfim, não tem exceção. Qualquer outra pessoa a gente chama de sujeito do processo, ok? Então, separem essas 2 coisas, porque são coisas diferentes, e se é diferente, não pode ficar misturado. Para que vocês entendam por que isso acontece, eles interpretam assim: todo mundo que participa do processo é sujeito. Acontece que as partes, elas também são sujeitos do processo, só que a diferença é que elas sofrem os efeitos. Mas eu acho essa ideia muito confusa para quem está começando o estudo do processo civil. Vocês estão começando ainda, vocês estão há 6 meses vendo isso. Então, por hora, para ficar facinho de estudar e difícil de errar, separa. Parte, sofre efeito de sentença. Parte é quem ganha ou é quem perde. Sujeito é todos os demais. Né? Juiz perde alguma coisa com o processo ou ganha alguma coisa com o processo? Não ganha nada, também não perde nada. Perito ganha alguma coisa? Não ganha nada com o processo. Para ele pouco interessa quem vai ganhar ou quem vai perder um processo, ok? Então, quem vai participar do resultado do processo ou é autor ou é réu, não tem outra condição para ser parte. Beleza? Certo isso, pessoal? Essa distinção é tão bobinha,
mas ela faz muita diferença quando a gente vai estudar sentença, quando a gente vai estudar a execução, isso faz muita diferença na nossa vida, tá bom? Então, fechando essa ideia, parte, sofre efeito da sentença, sujeito, são os demais que participam do processo, é aquele que colabora para o resultado da nossa demanda, ok? E o autor segue falando para nós da chamada nomenclatura, ou seja, é só autor e réu? Não, a gente encontra muitos nomes aí nos processos, né? Um dos nomes que a gente encontra é esse, autor e réu para as ações em gerais, mas é comum também se encontrar processos em que a gente chame requerente, requerido, na reconvenção, reconvinte, reconvindo, recurso, recorrente, recorrido, apelação, apelante, apelado, reclamação trabalhista, reclamante, reclamado, ou no próprio juizado especial cível. A gente sempre encontra essa expressão em reclamante, reclamado. Embargante, embargado, exequente, executado, todas elas estão corretas, não tem nenhuma errada. Normalmente a gente usa essa daqui, autor e réu. Para algumas ações muito específicas, a gente muda a terminologia, mas é sempre lembrando que esse aqui é o tal do polo ativo e o réu é o polo passivo. A única coisa que eu já destaco para vocês, quando vocês forem para o estágio, isso vai ser muito claro, quando a gente começa uma petição usando a palavra autor, eu não vou trocar no meio da peça para requerente ou para reclamante. A gente aprende lá com a professorinha de português, lá na 3ª série primária, ela explica para a gente que a gente tem que trocar, não pode usar muitas vezes a mesma palavra porque fica feio. Pessoal, aqui é científico. Aqui você pode usar 1000 vezes a palavra autor e não estará errado, ok? Agora, o que estará errado é você trocar autor por requerente, por reclamante, por exequente, não. Se você começou como reclamante, a tua peça inteira você vai chamar de reclamante, ok? Se você chamou o réu de reclamado, você vai passar a peça inteira chamando de reclamado, você não vai poder trocar. Ah, professor, eu troquei. Você trocou, ninguém vai te bater por isso, mas não fica muito legal dentro da estrutura do processo civil, ok? Então, aprendemos quem é parte no processo, aprendemos a nomenclatura, e o autor chega falando para nós, né, parte é aquele que sofre efeito da sentença, mas ele traz de novo a figura da chamada substituição processual. O que é substituição processual? É aquilo que a gente já estudou lá como legitimidade, a de causa, na modalidade extraordinária. Trago de novo o artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei. Então, é aquela regrinha que eu expliquei para vocês. Só eu posso proteger o meu direito. O princípio da inércia. O juiz não pode propor ação para me proteger. Eu é que tenho que fazer, eu é que tenho que tomar essa iniciativa. Pai, mãe, ninguém pode propor a ação em nome da pessoa, a não ser quando autorizado por lei. Então, quero chamar a atenção que a lei pode permitir que alguém proteja o nosso direito, né? E aqui eu trago um exemplo lá do direito penal, lá do processo penal. Olha o que diz o artigo 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, e aí a lei vai discriminar quem é pobre, a execução da sentença condenatória ou a ação civil, que é o nosso caso, será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Então, a pessoa carente, ela tem a prerrogativa, se ela sofrer algum dano penal, ela tem a prerrogativa de que o Ministério Público possa propor ação em nome dela, para proteger essa pessoa. Então, vamos lá, eu, como pessoa pobre, como pessoa carente que sou, se eu sofrer um dano por conta de um crime, por exemplo, lá mataram a minha esposa, minha filha, eu quero um dano moral sobre isso, esse dano moral na área civil poderá ser pedida pelo Ministério Público. Então, ele tem
o direito de promover ação em meu nome para buscar uma proteção para mim. Então, isso é uma das exceções que o código, melhor, não é nem o código, a lei traz para nós. Então, a lei ela permite que ocorra essa situação. A gente chama isso de substituição processual, ou seja, mataram a minha filha, o dano é meu, o direito à indenização é minha, só que aí alguém me substituindo propõe a ação para poder proteger o meu interesse. Lembrando, mais uma vez, que isso é uma das exceções. E, mais uma vez, eu coloco esse amarelinho e verde aí, ó. Só a lei é que pode trazer essas exceções. Nenhum outro local, ninguém mais pode mudar isso aqui, somente se houver uma lei. Se não tem lei, vale a regra geral, que é ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Ou seja, só o titular do direito pode buscar essa proteção. E dentro da substituição processual, o autor traz lá uma questão que é a alienação. Então, um bem que está em juízo, por exemplo, estamos discutindo a propriedade de uma fazenda, ou de uma casa, ou de uma obra de arte, não importa, estamos discutindo a propriedade de alguma coisa. Essa coisa que é objeto do processo, ela pode ser vendida? Pode, sem nenhum problema. É claro que a gente vai ver, né, mais à frente, mais no final do semestre, que isso depende de uma autorização. Então, eu sou o réu em um processo. Então, imaginemos lá que a Fabiana me processa querendo tirar de mim a minha casa. Então, a casa é minha, né? Aí, eu quero vender a casa para Rafaela. Eu posso vender a casa para Rafaela? Posso, sem nenhum problema, mas a Fabiana, que é a autora da ação, ela tem que concordar com essa troca, com essa venda desse bem. Mas o que eu quero dizer com isso? Se o bem é vendido, a pessoa que comprou, ela vai continuar administrando o processo. Então, vamos lá, eu escrevi aqui. Então, eu, né, sou o réu, né, Paulo André é réu no processo. E a Fabiana é a autora. Ela quer a minha casa para ela. Eu vendo essa casa para a Rafaela. Quem será o réu no processo? O meu nome continua vinculado ao processo. O meu nome continua vinculado ao processo, mas quem vai proteger o meu interesse, ou melhor, quem vai proteger a casa, quem vai querer discutir pela casa que foi vendida, vai ser a Rafaela. Por isso que o artigo 109 fala: a alienação da coisa ou direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade do processo. Eu continuo aqui, mas quem vai estar discutindo, quem vai estar vindo para a audiência é a Rafaela, porque ela tem interesse na casa. Você fala, mas por que essa maluquice? Se eu vendi, por que não fica a Rafaela diretamente? Pelo seguinte, pode ser que eu perca o processo. E se eu perder o processo, aquela casa vai ficar para Fabiana, ela que quer a casa para ela. Então, por isso que o meu nome permanece, para me continuar me vinculando como responsável pela coisa, porque talvez Rafaela seja uma coitada, não tenha patrimônio, e aí pode ser que a Fábia não consiga ser ressarcida na totalidade, de repente a casa é estragada, é destruída, e a Rafaela não tem como pagar, e eu, como sou titular originário, o meu nome fica vinculado. Eu sei que esse assunto é bem complicadinho de entender, mas vamos resumir assim, ó. Pensa da seguinte forma, que não tem erro, não tem como errar. O titular do direito é quem vai discutir a ação. E a lei, em alguns casos, permite que outra pessoa proteja o interesse dele. Então, sempre tem que se pautar em algum aspecto legal. Algum aluno vai perguntar, professor, o senhor sabe me dizer aí agora algum outro caso? De verdade, de cabeça eu não me lembro de outros casos que você possa ter substituição processual, que não seja Ministério Público, que não seja aqui o nome, me ocorre um sindicato.
Sindicato também pode proteger aquele que está vinculado ao nome dele. Qual outro que veio à cabeça que acabou escapando? As associações também têm essa prerrogativa de nos proteger. Então, quando não é o próprio dono do direito que está ali, mas é uma outra pessoa que está participando do processo, é uma outra pessoa que está indo à audiência, é uma outra pessoa que está contestando, que está recorrendo, a gente chama isso de substituição processual, ok? Beleza? Além da substituição processual, o autor menciona uma coisa que é mais fácil, sucessão, né? A sucessão já começa logo por essa fotinha aí, né, típica americana, que é a morte. Então, quando a pessoa morre no processo, quando a pessoa morre durante o processo acaba? Não. O processo, ele obriga, está aqui a palavra em destaque, estou destacando aqui, os herdeiros da pessoa. Então, se o autor morrer, tem algum problema? Problema nenhum, o processo vai continuar, só que vai continuar na figura dos herdeiros. Esse é o momento que muitos de vocês perguntam e adoram perguntar. No presencial pergunta mais do que aqui na aula remota. Mas, professor, como é que fica esse negócio aí? Meu pai morreu e deixou dívidas. Sou obrigado a pagar as dívidas do meu pai? Veja, os herdeiros respondem até o limite da herança. Ou seja, se no processo, digamos lá, meu pai está sendo cobrado por R$200 mil. Meu pai morreu, partiu dessa para uma melhor. Eu continuo respondendo o processo? Continuo. Mas meu pai deixou lá uma casa de R$100 mil, um casebre, na verdade, R$100 mil. Paga os 200 mil? Não, não paga. O que vai acontecer? A casa que ele deixou para mim, eu entrego para o credor. E os outros 100 mil? O credor perdeu, mas eu também fiquei sem a herança. Num outro cenário, meu pai deve 200 mil, mas deixou lá um apartamento de R$500 mil para mim. Ok? Vende-se o apartamento, ou eu pago os 200 mil, né, e fico com o apartamento para mim. Ou seja, na sucessão processual, quem sucede responde, né, o herdeiro, no caso, responde até o limite da herança que, eventualmente, a pessoa deixou, né, para ele como bem. Ok? Então, a gente chama isso de sucessão processual. Observa a diferença. Um era a substituição, onde alguém protegia meu interesse. Protegia meu interesse, eu tinha interesse. Na sucessão, não. Sucessão, a pessoa que estava no processo faleceu e vai vir uma outra para assumir a condição nesse processo. Lembrando sempre que, no caso do sucessor ser o herdeiro, ele responde até o limite da herança. Se tiver bens a mais para receber, paga a dívida e fica com excedente. Se o bem não for suficiente, entrega o bem, fica sem herança e o credor é que vai ter que assumir, computar o prejuízo. Ok? Beleza até aqui? Posso avançar? Sempre que fica silêncio, entendo que sim. Professor, diga. Você pode repetir de novo a diferença de sucessão para outra? Posso. Na sucessão, você tem, vamos dizer assim, uma forma mais simples. Na sucessão, você tem a troca. Né? A gente troca o titular do direito. Por quê? O verdadeiro titular morreu e alguém assume. Na substituição, o titular do direito continua tendo o direito, só que alguém está protegendo por ele, está litigando, está brigando em nome dele. Ficou claro isso? É Verônica, né? Vanessa, professor. Vanessa, que só aparece a letrinha V aqui, então eu tenho que adivinhar. Professor, então, mas ainda permanece o nome do falecido? Na verdade, aí vai trocar, vai ser o espólio do falecido. Então, vai ser o espólio, meu pai faleceu, passa a ser o espólio que responde. Uhum. Tá? Porque quando a pessoa falece, a gente diz que abre a sucessão, aí os herdeiros vão assumir o processo. É que a resposta é
um pouquinho mais complicada, tá? Pode ser que não abriu o inventário. Se não abrir o inventário, aí às vezes vai o próprio nome da pessoa, aí vai o meu nome, né, vai tirar uma situação negativa, vai estar o meu nome vinculado. Por isso a importância da abertura do inventário, que aí despersonifica, né, sai da pessoa e vai para o grupo do espólio. Tá? Mas normalmente vai ficar o nome do espólio no processo. Ok? Ok. Uhum. Podemos ir à frente? Sim. Beleza. Bom, capacidade processual, né? Qualquer pessoa pode entrar com uma ação. Olha lá, a capacidade processual é a mesma que se reclama para os atos da vida civil, isto é, para a prática dos atos jurídicos do direito material, ou seja, toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Lembra lá do artigo 70? Esse artigo 70 é do Código Civil, agora me deu branco aqui. Não, é do Código de Processo Civil mesmo, artigo 70 do Código de Processo Civil, que coloca para nós lá. Essa regra vale também para a pessoa jurídica, né? Então, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas regularmente constituídas, elas podem ser partes, têm capacidade processual. O que vocês precisam se lembrar é que eu tenho o absolutamente e o relativamente incapaz. Essas figuras têm capacidade processual desde que devidamente assistidos ou representados, não é isso? Lembrando que lembrando que o relativamente incapaz, ele será assistido, e o absolutamente incapaz, ele será representado. Quem é o representante, quem é o assistente? Normalmente, pai e mãe. Esses são os representantes legais. Na ausência do pai ou da mãe, aquele que detém a guarda. Aquele que detém a guarda, seja avô, avó ou uma terceira pessoa. Não precisa ser da família para ter a guarda de alguém, ok? E lembrando ainda que o simples fato da criança estar com os avós não é automático. É necessário que tenha um termo de guarda. Só esses não. Nós também temos o curador, né? Curatela, tutela, que são pessoas que representam, por exemplo, a pessoa que foi interditada. Quem tem uma deficiência mental, ele vai ter a figura de um curador para representar os seus interesses. Até aqui tranquilo? Então, do que a gente falou até agora pela manhã? Falamos das partes, diferença da parte do sujeito, falamos da nomenclatura, substituição, representação, sucessão e agora capacidade processual. E aí, o autor e o Código de Processo, ele continua mais à frente, trazendo também... Oi. Perdão, interromper. Mas Não, sobre essa capacidade que você falou do curador? Curador, isso. Tá. Necessariamente, a pessoa pode ser considerada relativamente incapaz ou absolutamente incapaz, mesmo sem estar interditada ainda? Nós temos algumas situações, por exemplo, a idade. Por idade, sim. A pessoa de até 16 anos, ela é absolutamente incapaz, isso é fato. De 16 para cima, ela é relativamente capaz, isso é fato. Agora, por exemplo, vamos pegar lá o toxicômaco, o viciado em drogas. Ele pode ser considerado? Não, ele só é considerado quando ele for interditado. Eu preciso interditar a pessoa. Tá? Então, respondendo a sua pergunta de forma bem direta. Todo mundo tem que ser interditado? Não. Aqueles que são por idade já está resolvido. As demais figuras, sim, precisaria de um processo para dar a ele um curador. Ok? Entendi. Respondi? Certo. Tá, nós temos, por exemplo, a interdição por prodigalidade, que é quando interdita a pessoa porque ela gasta demais. Então, ela não pode comprar nem vender nenhum dos seus bens. Aqui em Londrina, eu tive um amigo que o pai dele era dono de uma rede de hotéis. E o senhor começou a perder tudo em jogo, e bebida e mulherada, vamos dizer assim, né? Gastando, esbaldando dinheiro. A família veio e interditou ele porque ele estava
dilapidando o patrimônio, vendendo os hotéis em razão de dívidas de jogo. Então, em razão disso, ele foi interditado. Interdição é uma atitude bastante dura, tá? Porque a pessoa ela acaba sendo, a gente sempre diz, um morto-vivo, né? Ele está morto para os atos da vida civil, ele não pode fazer nada, nem abrir uma conta em banco ele pode. Então, interdição é uma medida bastante dura, e normalmente são pessoas já com uma certa idade, às vezes você tem que interditar porque a pessoa já está ficando senil, isso dá cada confusão na família. Pode falar. Tem uma idade máxima para a capacidade ou não? Uma pessoa de 80 anos, ela pode responder normalmente, ou só se os filhos barrarem ela? Hoje o limite de idade é 250 anos. Porque atingir 250, perdeu. Não, tô brincando, não tem limite de idade, tá? Não é porque ela é velhinha que ela está interditada. Às vezes eu tenho pessoas de 100 anos com lucidez, né? Pessoas que conseguem fazer as coisas. Porque o grande problema é se ela consegue entender o que ela está fazendo. Se ela está comprando bem, se ela está vendendo bem, se ela está dando um presente bom ou não. Então, não tem idade, depende da pessoa, né? Por exemplo, eu tenho um menino que conheço ele, da família, ele é primo da minha primeira esposa. Conheço ele desde os 10 anos de idade, ele já tinha autismo severo. Hoje ele está com 30 anos e ele continua autista, claro, não perde essa qualidade. E ele foi interditado. Então, ele foi interditado logo que completou a maioridade, já interditaram ele para poder continuar administrando os bens, porque o pai deixou para ele um bom patrimônio e o menino precisava ser administrado por alguém. Então, na verdade, assim, é duro dizer, mas a gente vai ter muita curatela quando envolve dinheiro. Precisa sacar uma aposentadoria do INSS, quando tem fazenda para administrar, casa, carro, então aí você vai interditar. Mas não tem um limite de idade, tá? O que importa é se ele sabe comprar e vender, digamos assim. Quando a gente faz uma interdição de alguém, não é piada. O juiz mostra dinheiro para ele, né? Claro que não pede para ele rasgar, mas mostra dinheiro para ele saber, né? O que ele compra com R$10, com R$50, para ver se ele consegue gerir o ato da vida, tá? É nesse sentido, ok? Ok, obrigada. Nós ainda temos uma outra figura processual, que é a figura do curador especial. Isso aqui eu vou precisar de um pouquinho mais de atenção de vocês, porque os demais assuntos, de uma forma ou de outra, eu mencionei alguma coisa ao longo do semestre. Isso aqui é uma figura nova, tá? Então, e confunde muito com o outro curador que eu estava falando agora. Então, nós temos o curador, que é a pessoa que representa o interditado. Esse curador, ele pode ser qualquer pessoa que vai representar. Aí esse curador vai precisar contratar um advogado se precisar entrar com uma ação para proteger o patrimônio do curatelado. O artigo 72, quando fala em curador especial, é outro curador. Então fica a dica aí, cuidado com a palavra curador, que ela tem um significado no direito civil e outro no processo civil. Aqui, para nós, esse curador especial, desde já, entendam, ele é um advogado. Ele é uma pessoa que vai proteger a pessoa dentro do processo. Então, o curador especial, ele é dado, né, o Estado permite que dê a ele esse curador especial, se ele for incapaz. Então, se uma pessoa é incapaz e precisa de qualquer tipo de ação, seja como autor ou como réu, mas basicamente como réu, o juiz dará a ele um curador especial, né, se ele não tiver um representante legal, ok? Aí esse curador especial vai fazer a contestação, esse curador especial vai avaliar se é necessário recurso ou não, lembrando que esse curador, ele é um advogado, ok? A lei continua. Ou se os interesses do incapaz, colidirem com o do seu representante, quando durar a incapacidade. Então, pensa a seguinte situação, uma pessoa de
15 anos, quer fazer alguma coisa e a família não permite, me ocorre aqui intercâmbio. Ele decide fazer intercâmbio, ele quer fazer intercâmbio, ele quer ir para a Austrália. Ele não tem idade para poder sair do país sozinho e depende de autorizações. A família não quer que ele vá, mas ele acha que é uma coisa importante, ele acha que ele vai ajudar na formação dele, na língua. Ele até tem o dinheiro que o avô deu, mas não consegue sair do país. Atenção, ele, mesmo sendo incapaz, ele pode procurar um juiz, falar, excelência, estou com esse problema, o juiz dará a ele um curador especial. Perceberam? Então, se o incapaz quer uma coisa e o representante legal, a família não deixa, o juiz dará a ele um curador especial para que esse curador especial tome todas as medidas necessárias. Isso ficou claro, pessoal? Oi. Esse artigo 72 é de qual? É do Código de Processo? Do Código de Processo Civil. Tá. Tá bom? Tá. Obrigada. Ainda, o juiz também dará curador especial ao réu revel, ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Então, pensa o seguinte, o réu está preso lá na penitenciária. Ele pode ser processado civilmente? Claro que pode. Né? Me ocorre aqui um exemplo agora que, de repente, é ação de alimentos. Ele foi preso, mas tem um filho. E o filho quer esses alimentos. A família entra com uma ação contra ele. Ele vai ser citado. Está preso. Ele tem como arrumar um advogado? Alguns podem dizer, professor, mas ele tem um advogado que está cuidando do aspecto penal da vida dele. O advogado penalista faz processo civil? Poderia fazer, mas pode ser que ele não faça. Ele tem como sair de lá para procurar um advogado? Não tem. Então, atenção ao que eu vou dizer. Se o réu está preso, o juiz dará a ele um curador especial. Dará a ele um advogado que vai fazer toda a defesa desse réu. Mesma regra se aplica àquele que é citado por edital. Quem que é citado por edital? Aquele que a gente não sabe aonde está. Aquele que sumiu, aquele que não deixou endereço. Então, o juiz dará a ele um advogado que vai fazer a defesa. Mas, professor, como é que vai fazer a defesa de alguém que você nem sabe onde está? Anota isso para não esquecer. O curador faz a defesa técnica. O curador tem a obrigação de saber se o processo é nulo, se o processo é válido ou é inválido. Mas, por exemplo, se a dívida existiu ou não existiu, isso é um outro problema. Então, ele não consegue fazer a defesa de direito material. O que ele consegue fazer é a defesa processual. Ok? Claro isso, pessoal? Então, essa figura do curador é uma figura bem diferente dentro do processo civil, porque a gente não tem muito o Estado dando advogado para alguém. Normalmente, cada um tem que sair procurando seu próprio advogado, mas nestas, digamos, 4 situações que temos aí, o Estado dá um advogado para a pessoa, só que esse advogado, no caso, se chama curador especial. Quando a gente for falar de contestação, isso no semestre que vem, eu vou dizer para vocês que o curador ele tem algumas prerrogativas nas defesas dos réus, para fazer essa defesa técnica, que um advogado comum não tem. Por isso que a gente chama de curador e não chama de advogado. Muda o nome por conta dos benefícios, abre aspas, que esse curador especial tem. Ok? Beleza, pessoal? Então, lembrando, curador é uma figura diferente dentro do processo civil. Beleza? Bom, indo até para as nossas conclusões de hoje, temos ainda uma última situação, que é o que a gente chama de incapacidade processual ou irregularidade na representação. Lembra que eu falei que tem que ser parte, que tem que ser titular do direito, que é possível a legitimidade extraordinária, capacidade processual? Olha o que acontece. Pode acontecer que durante o processo, por exemplo, eu tenho lá a incapacidade da parte. Vamos dizer lá, a pessoa entrou em coma durante o processo. Ou ainda, que mais? Foi interditada durante o processo. Ou ainda,
Irregularidade de representação, o advogado está no processo, mas não tem, como é que eu vou dizer, não tem procuração. Então, se acontecer isso, pessoal, ou ainda pode acontecer da procuração estar errada, enfim, alguma coisa nesse sentido, olha o que acontece, pessoal. Então, se eu tenho a incapacidade de parte ou irregularidade da representação, o juiz vai suspender o processo para sanear o vício, para corrigir esse vício. Então, se aconteceu algum problema, né, vamos imaginar ainda a parte morreu. Vai fazer o quê? Então, o juiz dará um prazo, vai suspender o processo, dando um prazo razoável para regularizar essa situação. O que é um prazo razoável? Pessoal, não tem uma limitação. Depende da situação concreta. Me ocorreu um episódio aqui agora. Imaginemos o seguinte, uma ação de alimentos, a mãe da criança morreu. Os avós vão ter que assumir a titularidade. Aí é preciso de um processo de guarda. Quanto tempo demora um processo de guarda? 2, 3, 90 dias? O juiz vai verificar e vai dar um prazo razoável. Ele suspende esse prazo para que o defeito seja corrigido. Ok? Então, não se apegue à quantidade do prazo. Lembrem-se, prazo razoável para que isso seja corrigido. É claro que, dado o prazo e foi feito a correção, o processo segue normalmente, como se nada tivesse acontecido. Né? Mesma coisa, o advogado, irregularidade de representação. Observou-se que o advogado esqueceu de juntar a procuração. O juiz vai parar o processo para que o advogado junte a procuração. O que é um prazo razoável para juntar uma procuração? Me parece que 10, 15 dias é mais do que suficiente para elaborar um documento, pegar a assinatura do cliente. Então, se no outro processo 90 dias era um prazo razoável, aqui talvez 10 seja mais do que necessário. Juntou a procuração no processo, o processo segue normalmente. O problema é quando o defeito não for corrigido, e aqui eu vou chamar a atenção de vocês para o que vai acontecer. Então, surgiu um problema, corrigiu o problema no prazo que o juiz marcou, beleza, vida que segue. Se não corrigiu no prazo que o juiz marcou, aí eu vou ter uma série de implicações, isso é claro, né? Antes da sentença, vai ter diferença. Ó. Anota assim, se o autor tinha que corrigir o problema, e não o fez, se o autor tinha que corrigir o problema e não o fez, o processo será extinto. Se o autor tinha que corrigir e não corrigiu, o juiz encerra o processo, acaba o processo. Agora, se o autor não corrigiu no prazo que o juiz, se o réu não corrigiu no prazo que o juiz determinou, no caso do réu, o juiz decreta a revelia. Então, eu chamo a atenção para os efeitos. O efeito é diferente. Para o autor, o efeito da não correção é a extinção do processo. Para o réu, o efeito da não correção é a revelia, ou seja, o processo continua ali sem a participação do réu. Claro isso, pessoal? Muito importante essa distinção, porque muda toda a coisa. Ok? Bom, como eu falei, o que é incapacidade, o que é o defeito? A incapacidade pode acontecer a qualquer momento, né? O caso ali da mãe da criança morreu, ou a própria parte morreu. Se por acaso esse defeito acontecer na fase do recurso, ou seja, se for depois da sentença, se houve o recurso, olha lá, é a mesma coisa. O tribunal dará prazo razoável para a correção. Só que olha o que acontece. Se for o recorrente, olha que aqui não é autor nem réu, porque tanto o autor podem recorrer. Então, o recorrente, né, aquela pessoa que propôs o recurso,
vai ter o seu processo extinto. Então, o recurso vai parar, o recurso não vai continuar. É como se fosse uma petição inicial. Foi extinto o processo. Nesse caso aqui, foi extinto o recurso. Só toma cuidado que antes eu falei que era o autor. Aqui não é um autor, aqui é o recorrente. Quem é recorrente? Quem recorre. Pode ser o autor ou pode ser o réu. Cuidado com essa diferença que muda tudo, ok? Então, resumindo mais uma vez, se eu estou na fase de recurso, morreu alguém, surgiu a incapacidade, eu vou dar prazo para corrigir. O tribunal dá prazo para corrigir. Se não corrigiu, extingue, né, não conhece o recurso. Agora, se quem teve o defeito, se quem teve a incapacidade foi o recorrido, ou seja, aquele que sofreu o recurso, o tribunal vai tirar a defesa desse recorrente. A gente chama isso de desentranhamento das contrarrazões. Né? Desentranhar é tirar das entranhas. Né? Contrarrazão seria a contestação do recurso. Então, se é em fase de recurso, o juiz vai determinar o desentranhamento. Para dar um pouquinho de calma no coração de vocês para esse assunto, eu vou até essa parte que está aí, ó. Eu não vou perguntar para vocês depois do recurso. Eu, no máximo, vou perguntar até nesse momento. Então, preciso que vocês se lembrem que autor, extinção do processo, réu, revelia. Se guardar essa informação aqui da incapacidade ou regular de representação, nossa, já me dou muito por satisfeito com o aprendizado de vocês até esse momento, ok? Bom, pessoal, o que eu tinha separado para a gente falar hoje seria isso, ok? Então, a gente fecha a nossa aula com esse tema aqui. Eu esqueci de colocar... Oi. Você pode me dizer o que é revelia de novo? O processo continua sem o réu, é isso? Isso, revelia o processo continua sem a participação do réu. Sem a participação. Tá? Então, a revelia para nós é um pouco mais ampla do que isso, né? Mas a revelia, nesse momento, ele continua sem o réu participar do processo. Tá bom? Obrigada. Eu esqueci de dizer, mas nosso próximo assunto são as despesas e multas processuais, seguindo aquele roteirinho que eu entreguei na primeira aula para vocês. Eu não coloquei aqui o nome no slide do próximo assunto, mas é aquele que está lá. Ok? Então, abro a palavra aí para as perguntas, alguma dúvida que não tenha ficado claro o assunto aqui, que eu esclareço a vocês com o maior carinho. Professor, sabe aquela parte do slide se o recorrido tinha que corrigir? Desculpa, eu não consegui ouvir. Fala de novo. Sabe a parte do slide que fala se o recorrido tinha que corrigir? O recorrido tinha que corrigir a questão dele, do recorrido. Na parte do... Você fala aqui? É isso, eu... Ah, não, aqui, ó. Então, o que acontece? Deixa eu só... O que acontece? Esse slide aqui, você tem que interpretar ele, lembrando desse aqui, anterior aqui, ó. Opa, não é esse não. Esse aqui. Ocorreu a incapacidade, né? Qual é a providência? Então, a providência do tribunal, em vez de ser providência do juiz, qual é a providência do tribunal? A providência do tribunal é suspender o processo para sanear o vício, para corrigir o vício. Corrigir o vício como? Morreu a parte, tem que abrir a sucessão, quem vai suceder a parte aqui? Morreu o representante legal do autor, quem que vai representar ele? O advogado, esqueceu a procuração. Isso em nível de recurso. Então, é um erro que precisa ser corrigido, ok? Aí eu vou lá para o recurso, ó. Aqui no recurso. Se não corrigir o defeito, se eu não trouxe os documentos que faltavam, se não tem um novo réu no processo, um novo autor no processo, se o recorrente
tinha que corrigir o defeito. Então, se eu que apresentei o recurso, morri, tinha que vir alguém para me representar. Se não veio ninguém para me representar, o recurso vai acabar. Não vai ser conhecido o recurso. Agora, se eu sou o Professor. recurso... Oi. Nesse momento que o professor diz que não morre a pessoa, essa pessoa, por exemplo, pode ser somente o advogado ou pode ser uma pessoa da família para representar aquele que morreu? Não, veja, se a pessoa morreu, para corrigir tem que ter alguém que vai representá-lo, tem que ser o herdeiro, tem que ser algum sucessor. O advogado não pode, ele não assume a condição de parte, ele representa a parte, tá? Então tem que ser alguém da família para poder dar continuidade. O advogado sozinho vai acabar o processo, não pode continuar. Entendi. Então teria que ser um filho representando. Tem que ser um herdeiro. Pode ser filho, pode ser primo, pode ser alguém que seja o herdeiro da pessoa. Não pode ser o advogado. Entendi. Obrigada. Tá? Então, só para fechar aqui, se era o recorrido, se é quem sofria o recurso, tinha que corrigir e não corrigiu, aí vai ser tirado do processo a sua defesa, vai ser desentranhado do processo a sua defesa. Acho que era essa a pergunta. Consegui esclarecer? Ok, obrigado. Mais alguma?